Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Estamos aqui essa semana para refletir mais um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso tempo. Porque Jesus é sempre atual, Jesus não cai de moda, Ele está sempre na moda com a gente. Basta que a gente olhe um pouquinho os seus ensinamentos para que a gente possa ver a atualidade deles. Antes de iniciar, convido a todos a uma prece. Então vamos elevando os pensamentos a Jesus de Nazaré, o nosso Mestre. Vamos agradecendo tudo que somos, tudo que temos. Nos ligando bem à casa de Maria, nossa Mãe. Que a Mãe querida possa nos envolver no seu abraço, derramando sobre todos nós as suas bênçãos. Pedimos a ela que nos leve a Jesus, para que possamos sim depositar aos pés de Jesus a nossa vida, do jeitinho que ela está. Vamos pedindo as suas bênçãos, para agradecer ao Pai Criador de todas as coisas com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com a bênção de Jesus, vamos dando por iniciado a nossa conversa. Graças a Deus. Agora sim, né, gente, com Jesus no coração, com a alegria de estarmos aqui reunidos mais uma vez, vamos falar um pouquinho do Evangelho. E hoje a gente vai na sequência e hoje a nossa reflexão é sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 3. E o título desse capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Como tem 3 itens, a gente vai falando um por um para ficar mais fácil e facilitar a nossa ordem. Então, o primeiro item se refere a uma passagem de Lucas, no capítulo 16, versículo 13, que Jesus diz assim: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis ao mesmo tempo servir a Deus e a Mamon. Olha que interessante, né? Primeiro a gente precisa definir o que é Mamon. A gente sempre fala dessa frase e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nela. Mamon é um termo derivado da Bíblia usado para descrever riqueza material ou cobiça. Na maioria das vezes, nem sempre ele é personificado como uma divindade. Se fôssemos traduzir literalmente do hebraico, significa dinheiro. E se fôssemos ainda como divindade, significa ganância ou avareza. Kardec explica um pouquinho sobre isso também. Kardec relaciona Mamon ao império das coisas materiais, dos prazeres desequilibrados que obscurecem os sentimentos da espiritualidade, os únicos que podem levar o homem à felicidade. E aí, na sequência, eu também procurei o significado de avareza. Então, a avareza representa o medo de perder algo que possui. Uma pessoa avarenta, ela tem dificuldade de abrir mão do que tem, de emprestar ou de doar, seja grandes ou pequenas coisas.
Ser avarento é cultivar o supérfluo, aquilo que está a mais. Então veja que Jesus disse para nós que a gente não poderia servir a Deus e servir a Mamon ao mesmo tempo. Ou seja, a gente não poderia cultuar os bens materiais ao mesmo tempo e amar a Deus. Mas ele vai mais além dessa frase. Não quer dizer aqui da riqueza nem da pobreza, e sim do sentimento que a gente tem em relação aos prazeres materiais. Então, Mamon não é só a riqueza, mas sim os desequilíbrios materiais que a gente possui. O apego à materialidade, o apego aos sentimentos mais inferiores, tudo isso representa Mamon. Então não tem como eu continuar querendo ser do jeito que eu sou, uma pessoa mais avarenta, uma pessoa mais cobiçosa, ou mesmo uma pessoa que ainda tem enraizado em si sentimentos como a raiva e a cólera, porque Deus não possui nenhum desses sentimentos. Para servir a Deus é necessário que eu me desligue dessa materialidade. Isso demanda esforço. Então, todo aquele que quer servir a Deus, que quer seguir os ensinamentos de Jesus, ele precisa se esforçar por deixar todos esses sentimentos mais inferiores, esses desequilíbrios pelos bens materiais do lado, não é? Porque fica mais difícil entender as coisas espirituais se eu não me esforçar por combater essas coisas que estão emperrando a minha evolução. Então, não se pode servir a Deus e a Mamon, é justamente isso, é a nossa escolha diária de nos melhorarmos, de nos transformarmos, deixarmos de cultuar as coisas da matéria, que são prazeres efêmeros, prazeres que passam, felicidades relativas, para que possamos cultivar e conquistar a verdadeira felicidade. Jesus era muito sábio, né? Mas ele não condena. Ele sim, ele dá esse alerta para que a gente tenha o esforço diário para isso. Então, é lutar mesmo contra as nossas imperfeições. Então, a lição nos remete a esse esforço. E Jesus continua esse capítulo no item 2, falando um pouquinho mais. É a história daquele jovem que se aproxima de Jesus. Não vou ler na íntegra porque é extenso, mas ele se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? E Jesus fala assim: se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos, né? Jesus lhes disse: não matareis, não furtareis, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Aí o jovem fala: isso eu já faço, eu guardo esses ensinamentos. E Jesus lhe disse ainda mais: se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu, e depois me segue. Então o jovem, quando ouviu essas palavras, ele foi embora muito triste, porque ele tinha grandes bens. E Jesus então disse aos seus discípulos aquela frase que também a gente conhece: em verdade eu vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E digo mais uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma frase também bem conhecida nossa. Qual seria o significado dessa frase? O que Jesus queria nos dizer? Uma vez que não é condenável ter bens, e sim o que a gente faz com esses bens.
A riqueza pode nos dar muitas coisas e muitas facilidades de auxiliar o próximo, não apenas dando esmolas, mas incentivando o emprego, abrindo escolas, educação. Então não é ruim ter bens materiais, e sim o que os nossos sentimentos inferiores fazem com ele. Essa prova de ter bens, às vezes ela é muito mais difícil, porque ela incentiva dentro de nós o orgulho e o egoísmo, a avareza. Então todas essas coisas estão embutidas numa prova de muita dificuldade, mas não é errado. E quando Jesus faz referência a camelo, ao buraco de agulha, o que ele quis dizer? Aí eu fui atrás do significado, né? Camelo também, na época de Jesus, podia ter a sua origem numa das portas de Jerusalém. Portas pequenas que era difícil de passar um camelo carregado. Então aí é uma analogia muito interessante. Quanto mais carregado de bens materiais, esse camelo tinha dificuldade por passar por esse portão que existia em Jerusalém. Um outro significado também que eu fui achar e achei assim de muita lógica é que assim, a palavra camelo, essa palavra em hebraico, ele também significava corda, porque as embarcações, eles tinham cordas feitas do pelo do camelo. Então, quando Jesus faz referência a uma agulha e ao camelo, pode ser também que ele usou essa figura da época, dizendo que uma corda que era usada para navegação não passaria por um buraco de agulha. Ou seja, tamanha a sua grossura, tamanha o seu tamanho. Aí novamente nos remetendo mais uma vez à materialidade. Quanto mais grande de materialidade, de bens, de egoísmo, de tudo isso, mais difícil seria a gente passar pela porta estreita. A porta larga, né, do mundo, ela é mais simples, porque nos convém, não é? Nos convém, as coisas do mundo muitas vezes não chegam para enaltecer um orgulho, para nos obscurecer do nosso esforço, da nossa parte espiritual, que é tão importante. Então, a porta estreita, o buraquinho da agulha demanda esforço. Então, a gente precisaria fazer um regime espiritual para passar por ela, né? Fazendo assim um contraponto com a nossa materialidade. Não é? A gente teria que se esforçar mesmo para que os bens espirituais fossem maiores do que os bens materiais. Então, é uma analogia muito linda que carece de muito esforço para nós. Então, o item 3, para a gente finalizar, que já está chegando ao final, né? Ele fala de um homem que também possuía riqueza, e a preocupação dele era assim: como guardar? Eu não tenho mais onde guardar. Vou construir novos celeiros, vou construir novos cofres, enfim. Então ele estava pensando em construir algo maior para poder guardar as suas coisas. Então Jesus, né, no seu ensinamento, diz assim: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo, e para quem será o que amontoastes? Jesus dizendo que a nossa partida para o plano espiritual pode ser a qualquer momento. Então, esse homem que está pensando em alargar as suas coisas para guardar mais bens materiais, pode nem chegar a usufruí-lo. Então, esses itens de 1 a 3, não servir a Deus e a Mamon, o buraco da agulha e tudo isso, significa que nós precisamos estar focado no nosso presente. O que fazer com o que a vida me oferece no hoje? O que eu posso fazer de bom com aquilo que eu tenho?
no esforço de servir a Deus. E esse esforço vai ser diário, não é? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que a gente tenha essa coragem, né, de lutar contra todos esses sentimentos e que a gente possa realmente fazer um bom uso daquilo que a gente tem na nossa vida, no nosso presente. Riqueza, pobreza, não é isso que é importante. Importante é o que a gente faz com aquilo que a gente tem. Então, nesse instante, eu peço a todos que novamente, que possamos elevar os nossos pensamentos e deixar uma vibração bem amorosa pelo nosso Brasil, pela nossa família e por nós mesmos. E assim a gente dá por encerrado essa reflexão, agradecendo a todos e pedindo a Jesus que abençoe a todos nós. Que assim seja. Obrigada, boa semana a todos.